Boa noite, galera. Novamente estamos falando em português e desta vez vou apresentar a minha grande amiga Gabriela Godoy do Prado. Ô, Gabriela, Boa boa noite, noite. Tomi. Muito feliz em estar aqui de volta. Eu me sinto em casa porque eu vi esse projeto nascer, vi ele crescer, amadurecer. Então, eu fico muito honrada e feliz em estar de volta e participar aqui com você. Que bom, eu que fico contente demais, né? A gente planejando faz 2 meses atrás, já, ou 3, né? Antes de sua viagem para Las Vegas e tudo isso, que Sim, já a gente vai conversar, né, Gabriela? Desta grande jornada que você faz durante mais de 3 anos que a gente já acho que nos conhecemos, né? com certeza. Faça, a gente agora que está com nova audiência, eu queria que você faça um breve resumo de quem é Gabriela el dia de hoje. Claro, com o maior prazer. Para quem não me conhece, eu sou Gabriela Godoy, como o Tommy me apresentou. Eu sou Community Manager da comunidade da Cisco. Não vou nem falar só em português, porque a gente tem aí vários projetos globais, mas um dos projetos, que é um projeto do meu coração, é a nossa comunidade em português. Não é uma comunidade somente brasileira. Muita gente fala comunidade do Brasil, não é exclusiva do Brasil, é uma comunidade pro idioma. Então, a gente tem participantes de Portugal, da Angola, é todo mundo muito bem-vindo. Nosso foco é fomentar conteúdo técnico no nosso idioma nativo, é fortalecer a troca, a experiência técnica no nosso idioma. A gente tem aí o inglês como o nosso carro-chefe, a gente sabe que tudo vem muito forte do inglês, mas a gente sabe a importância de um conteúdo nativo, né, Tommy? Então, essa sou eu, trabalho na Cisco já há 5 anos. Meu background, falando um pouquinho de onde eu vim aí, só por curiosidade, eu me formei em Relações Públicas. Nunca atuei como relações públicas, mas é a minha formação. Tive um caminho de marketing imobiliário aí por alguns bons anos. Depois eu fui migrando, eu fui fazer um curso em 2018 no Vale do Silício, fiz um estágio por lá. Em 2019, eu me mudei para o México. A vida me levou lá para o México por questões pessoais. E um presente do México, foram vários presentes que eu recebi lá no México, eu sou apaixonada pelo país, mas um dos presentes que eu recebi foi a oportunidade de trabalhar na Cisco, estou lá desde então. Então, entrei em 2020 na Cisco, há 5 anos atrás, já passa bastante rápido, mas entrei com esse projeto e aqui continuo hoje de volta no Brasil já, cuidando da nossa comunidade por aqui. É interessante, né, como a gente navega sem rumo na primeira instância quando uno sai da sua carreira, né? Olha, quem ia pensar que você ia estar falando de tecnologia, passando do imobiliário a esta área, né, cara? Como é que se faz isso, Gabriela? É uma loucura pensar, Tommy. Eu acho que, obviamente, não foi planejado, aconteceu. Eu nunca imaginei, quero chegar como community manager, meu foco vai ser trabalhar para uma empresa de tecnologia, trabalhar com comunidade técnica. Não era essa a intenção no início, eu brinco que foi um presente aí que eu recebi, mas para ter ideia, o curso que eu fiz e que eu estava lá no Vale do Silício, ele era um curso de marketing digital. Então, meu foco era ser mais especialista no marketing digital, estar ali, fazer um deep dive em tudo que é o digital. Eu tive essa experiência, pude aplicar em algumas empresas no Vale do Silício, foi muito legal, eu adoro essa área. E é claro que a gente aplica no nosso dia a dia algumas estratégias da comunidade, mas não é o carro-chefe, né? Então, essa migração ela não foi de propósito. Quando eu vi essa vaga, foi muito engraçado, porque eu estava aplicando por algumas vagas lá no México, quando eu cheguei no país. Você precisa se empoderar de alguma maneira, lembrar todos aqueles discursos, né, que a gente sabe, vagas no LinkedIn, não espera ter todos os requisitos para aplicar, vai com confiança, se você sabe que acha que tem alguma ideia ali, aplica assim mesmo, eu tive que me empoderar, pus uma máscara ali, fingi que eu estava super confiante, zero confiante num país novo, estava tremendo de medo, morrendo de medo de tudo que ia vir por lá, mas eu coloquei essa coragem aí de algum lado, era uma vaga confidencial, aí que eu brinco que a questão da coisa é mais misteriosa ainda e mais um presente, porque era uma vaga confidencial. Eu não sabia que eu ia acabar na Cisco. Na segunda entrevista, eu já tinha feito uma primeira entrevista bem mais genérica, assim, né, de perfil e tudo mais. Quando eu passei para a segunda, que ela começou a entrar no universo Cisco.
E aí foi um longo, longo processo, acho que foram 2 ou 3 meses, foram mais de 8 entrevistas, mas valeu a pena. A gente caiu e quando eu entrei, vocês imaginam, né? Uma pessoa que veio da área aí de marketing, que já tinha trabalhado há alguns anos, eu já tinha mais de 10 anos de experiência profissional, mas zero tecnologia, né? Então imagina eu cair dentro da Cisco. A primeira vez eu falei, pensei comigo mesma, né, em voz alta, eu falei, eu não vou conseguir ficar aqui. Eles vão descobrir que eu sou impostora, eu não sei o que é isso. O data Porque center tá falido. elegeram. Meu Deus do céu, tá me falando de cibersegurança. Isso que a gente nem falava de AI, hein? Hoje a gente já tá em outro momento, mas imagina, quando eu comecei a abrir tudo aquilo, eu falei, como eu vou administrar pessoas, especialistas, pessoas técnicas que precisam de ajuda, que vão precisar contar comigo? Eu falei, não, não vou conseguir. E aí eu fui conversar, eu lembro muito bem, eu fui conversar com a minha chefe na época, falei, eu tô bastante receosa, tem bastante coisa que eu não sei aqui. Ela falou, não se preocupe, eu trabalho na Cisco há 25 anos e eu não sei tudo também. Foi a hora que eu dei aquela respirada, eu falei, nossa, então tá tudo bem, então tudo bem. Se 25 anos ela ainda tá aprendendo, e agora eu entendo muito bem a frase dela. É claro que eu só estou há 5 anos, né? Parece bastante tempo, muita vivência, mas a gente entende que o mundo da tecnologia ele vai sempre mudar. Eu nunca vou saber tudo. Então, mesmo não sendo uma profissional da área, ele vai estar em constante alteração. Agora eu estou aprendendo em tudo que é AI, e tentando acompanhar esse mundo, para onde a gente vai, o que a gente está olhando, quais são os novos produtos, novos serviços. E eu acho que é essa a beleza da coisa. A gente precisa estar disposta a aprender mais do que tudo. E isso é uma coisa que eu estou sempre, não todos os dias, mas com bastante constância, eu quero aprender mais. Então, acho que foi aí o caminho que chegou e eu me apaixonei pela área de comunidades e eu falo, eu faço uma gestão de projetos constantemente, mas eu tenho uma paixão por liderar a comunidade. Isso é interessante, né? Como alguém que. Porque todo mundo poderia pensar, né? Que tem a ver o marketing com a tecnologia, né? E o dia de hoje já. Porque faz 3 anos atrás ou 4 anos atrás, era um pouco complexo entender o entendimento disso, mas o dia de hoje estão muito ligados, né? O dia de hoje todo mundo já está na cabeça que o marketing, tanto para marca pessoal como para um produto, na tecnologia é essencial, né? Com certeza. Esse entendimento, Gabriela, do marketing para o setor tecnológico, como você foi, vamos falar assim, o aprendizado, como foi? Eu acho que eu precisei entender que a essência é toda a mesma, né? Eu precisei olhar para uma comunidade como qualquer outro projeto que eu tinha, e entender quais eram as necessidades ali. E eu entendi que a base da nossa comunidade são os nossos membros. É claro que a gestão de conteúdo, que também é um pedaço bem grande do marketing, ela é muito importante, né? Criar conteúdo, como a gente vai fazer, ter conteúdos educativos, conteúdos orgânicos vindos dos nossos membros, isso tudo também faz parte do marketing. Mas eu acho que um olhar aí que para mim foi uma diferença é que não era sobre a comunidade da Cisco, era sobre os nossos membros. Era sobre como destacar os nossos membros, como dar para eles os reconhecimentos que eles merecem. Seja num programa VIP, que é um programa de reconhecimento que a gente tem dentro da comunidade, seja um post no LinkedIn que a gente vai falar sobre esse profissional. A comunidade é feita por pessoas, então eu não estava ali para falar de mim. Eu não vou ficar fazendo conteúdo sobre a Gabriela e divulgando sobre o que eu faço. Olha, esses são os projetos que vamos lançar, que normalmente quando a gente faz um projeto de marketing é isso que a gente precisa, né? Centralizar a marca e propagar e fazer com que essa marca esteja ali sempre. No nosso caso, não era. Foi aí quando eu consegui entender com um olhar de vamos lá, eu preciso que os meus membros tenham um papel de protagonista nessa jornada, que as coisas mudaram. Os meus membros, eles são meus protagonistas. Eu preciso estar ali como suporte, eu preciso ser guia para os meus membros, mas não é sobre mim, não é sobre a Cisco, é sobre os problemas que os meus membros estão passando no dia a dia deles. Se eles estão com alguma dor lá na empresa, vai relacionar no fim, vai pingando, pingando, pingando e chega na Cisco, é claro. Mas então meu papel é dar voz, dar suporte e dar destaque, trabalhar o marketing pessoal dos meus membros, mais do que tudo. Eu quero que todo mundo ali saia ganhando, que todo mundo cresça profissionalmente. Dando um exemplo aí do Tommy.
Tommy, eu acho que a gente fez uma jornada muito legal lá no início, né? Se você me permite expor aí, o Tommy, ele entrou na Bora. comunidade da Cisco e publicou um conteúdo em espanhol, um conteúdo técnico em espanhol na nossa comunidade em português. Lá em 2020, 2021, eu olhei e falei, olha, um conteúdo muito interessante, mas está no lugar errado. Temos uma comunidade espanhol, vou conversar com essa pessoa aqui. Tommy. Aí eu entrei, eu fiquei... Ele colocou lá que era do Brasil, eu falei, Brasil, esse nome, publicando em espanhol, não sei muito bem se ele é do Brasil, não, mas vamos conversar. Fui conversar com o Tommy, ele me contou que estava morando no Brasil na época e tudo mais. E aí a gente começou uma jornada. Eu nunca me esqueço a primeira vez que a gente foi gravar um conteúdo, né, Tommy? A gente foi gravar um conteúdo, Tommy, meu Deus, o que eu faço? Tudo eu queria destacar, porque ele estava criando tanto conteúdo online, eu queria dar destaque para esse membro. Eu falei, o Tommy precisa ganhar um destaque dentro da nossa comunidade. Como membro, as pessoas precisam conhecer quem é ele. Não adianta nada ele só ficar criando aqui, ajudando tantas pessoas, eu preciso mostrar quem é. Aí fomos lá, gravamos o primeiro conteúdo, nunca me esqueço. Tommy estava super nervoso. O que eu falo, Gabi? O que eu falo? O que a gente vai falar? Eu falei, Tommy, é só contar o que você faz, você já conta, você já cria esse conteúdo. E a gente foi. Resumo da ópera, a gente começou do começo, como eu brinco, começou como deu, e hoje estamos aqui. Eu estou no canal do Tommy. Tommy tem uma marca consolidada, muitas pessoas no Brasil conhecem. Tommy hoje é uma das pessoas que mais falam da comunidade por aí e traz membros com a gente. É muito, muito legal ver esse crescimento. Então, de novo, isso é só para retratar na prática que o marketing associado a isso não é o marketing da marca Cisco. Eu estou ali ajudando e propagando os nossos membros para que eles ganhem os destaques e sigam seus caminhos profissionais com mais qualidade, contando com o suporte da comunidade da Cisco. Com certeza, né? Eu vou roubar as palavras do Marcelo, né? A Gabi entrou para a comunidade em português e mudou o jogo. Ganhamos muito com ela. Muito obrigado. Marcelo, nosso VIP representando, estava comigo lá em San Diego no Cisco Live. Temos muitas histórias para contar aí, muito conhecimento que a gente traz na bagagem todos os anos. É bom, Gabi, que eu acho que a gente decolou muito profissionais do Brasil, né? Que a gente Muito. fica muito contente com todo esse ganho de expertise das pessoas para poder repassar o que nos junta el día de hoy, ¿no, Gabriela? Que es compartilhar conhecimento, né? É isso. Eu acho que essa é o DNA, o ADN da gente aqui na comunidade e aprendendo dia com dia, né? Que a gente quer falar de IA, né? Ou AA, né? Então, tem muito. Gabriela, qual foi o momento mais desafiador em sua carreira até agora? E que você aprendeu com ele? Boa pergunta, Tommy. Eu acho que foi essa transição de carreira aí que eu tive com esse intervalo que eu falo que foi essencial. Eu estava numa, não crise, eu não posso chamar nisso, mas eu estava inquieta com a minha situação ali trabalhando no mercado imobiliário. Eu estava muito feliz. Eu tinha lançado vários projetos de uma incorporadora, estava crescendo, eu já era responsável pela área de marketing, eu tinha criado e expandido a área de marketing da empresa, então eu já estava numa posição legal, mas eu estava inquieta. Eu falava, nossa, não é só isso, o mundo parecia que estava meio pequeno, que a gente estava ali, que eu estava meio presa numa bolha, sabe? E isso me deixava bastante incomodada, de certa forma. Então, o meu momento mais desafiador até agora, como profissional, foi olhar para uma carreira que estava caminhando para um lugar bom, que eu estava numa posição legal e mesmo assim eu não estava tão feliz e não tão satisfeita. E sair deste lugar que tá tudo bem, que todo mundo olha para você, seus pais, seus amigos, seu chefe olha para você e fala: "Ah, tá tudo bem, você tá crescendo, você tá criando coisas legais", e falar: "Vou me demitir e vou pagar um curso lá fora, não sei como, vou me virar, vou dar algum jeito". É muito desafiador. Você sair da sua zona de conforto, é aquela frase clichê, né? Sair da zona de conforto, mas é real. Eu saí da zona de conforto, doeu, nossa, quando eu entrei naquele avião para ficar ou aqueles meses no Vale do Silício, eu perguntava: o que você está fazendo? O que você está fazendo na sua vida? E agora eu sei o que eu estava fazendo na minha vida, eu estava seguindo o meu caminho, porque eu sabia que tinha alguma coisa me chamando bem maior lá na frente.
Então, eu acho que essa quebra de você sair do que te conforta, do que você acha que tá bom, mas lá no fundo você tem um desconforto e você sabe que você pode balançar um pouquinho, acho que isso foi muito interessante para mim. Logo no início, quando eu comecei a fazer o curso, eu saí de alguns anos numa inércia de trabalho, acorda, trabalho, acorda, trabalho, acorda, para virar estudante de novo. Apesar de eu ainda ser jovem, mais jovem naquela época, mas eu voltei a ser estudante, era uma coisa que eu já não estava mais acostumada a não trabalhar, eu tive que esperar alguns meses, fazia parte do programa um estágio que eu poderia fazer lá nos Estados Unidos, com o visto OPT, que é um visto de trabalho que eu tinha, mas eu tinha que seguir um plano de estudo primeiro, estagiar e depois voltar. Então, você voltar a ser estagiária depois de 10 anos trabalhando, foi assim, uma loucura na minha cabeça, mas você entende que aqueles 10 passos para trás para dar vários para frente, ele é verdade. Então, acho que o meu maior aprendizado ali é confiar naquela vozinha que tem dentro de você, aquela vozinha que te provoca algumas vezes ali, para mim foi essencial e ter a coragem. Eu sei que foi um privilégio poder fazer tudo isso, não é fácil, não é barato, o esforço é grande, ralei pra caramba, trabalhei muito lá também para conseguir pagar, mas valeu a pena, valeu muito a pena. E o desconforto que você tem no pós do desconhecido também, né, até chegar na Cisco, também é desafiador, mas vale a pena. Então, acho que esse foi o momento mais desafiador da minha carreira até agora, mas faz parte. Eu acho que a gente vai se sente desconfortável para dar um passinho para cima, e é isso que a gente sempre quer, né? Ficar ali no mesmo lugar nem sempre é bom. Porque eu acho que quem quer crescer não tem jeito de não sair da zona de conforto, né, Não Gabriela? tem jeito. É uma coisa que tem que acontecer, mas o medo é maior, né? Imagina eu tendo essa necessidade de aprendizado, não encontrar conteúdo, tocar as portas e falar, não, não lo sei, ou sabe e ele não quer compartilhar, né? É uma coisa que um pouco frustra as pessoas, mas se não abrem essa porta, eu posso ser essa pessoa. Eu posso ser a pessoa que rale para estudar, fazer que isso funcione e que seja um exemplo para muitas pessoas, né? E, e eu agradeço bastante mesmo a comunidade da Cisco que eu conheci. Vocês sabem que eu sou da área de data center em Cisco, né? Esse ACI, aí conheci muitas pessoas bacanas que abriram essa porta para mim. Eu falei assim, cara, no mínimo que eu tenho que fazer é ser grato, né? Ter gratitude para com aquelas pessoas que alguma vez apoiaram meu crescimento, então eu tenho que repassar isso, né? E aí, em essa emoção, é que a gente se conhece e o interessante, Gabriela, né? É a abertura que você tem para as pessoas que começam a entrar na comunidade, né? E dar esse step by step, né? Para que eles não fiquem muito como eu, né? Sem saber aonde ir, sem saber o que fazer. Será que isso está bem? O começo sempre vai ser o que foi, né? Eu acho que depois do 10º artigo que a gente faz, já vai no aprendizado, porque você também estuda como você fazer seu artigo, né? E com suas recomendações. Olha, Tommy, faz isso, isso. É o básico que as pessoas querem olhar e ler, né? Não querem ler uma Bíblia, né? Porque, se bem é certo, é muito conteúdo, mas é aprofundar demais, né? A gente, às vezes, quer um entendimento muito por acima mesmo para, será que isso eu quero na minha vida, né? Será que isso quero aprender, né? Porque depende muito de como a gente repassa conteúdo para que a pessoa talvez sinta afinidade. E isso tem em você, Gabriela. Eu parabenizo muito e agradeço ter a amizade, né? A gente fala, às vezes, muito aí no privado, falando como vão as coisas da comunidade. E então, essa zona de conforto ou desconforto faz você que seja muito leve essa transição, né? Porque eu já repassei vários amigos para você, né? Mas nem todo mundo chega, né? Você também tem que ser ciente, né? Que às vezes está em uma etapa de sua vida que talvez não seja o momento indicado, né?
eu trouxe a Elaine, lembra? Sim. Que ele falou, não, Tommy, agora não estou mudando e tudo isso. E depois ele conversei novamente depois de um ano, né? E Tommy, eu estou na hora certa, né? E É começou a isso. fazer conteúdo e começou a dar mais notoriedade, né? Nas redes, e isso faz que a gente já fala mais que a comunidade de Cisco, né? Fala do crescimento da pessoa que ela sente, né? Então, eu queria entender você como fiz essa palavra de comunidade, que ele tenha esse fluxo de conexão, tenha essa confiança, como que você engatilha aos participantes da comunidade, né? Porque falar de comunidade é algo muito de família, né, Gabriela? Tommy, e eu falo isso e não me entendam mal, mas o Brasil, principalmente, né, falando aqui do lugar que a gente se posiciona, a palavra comunidade, ela ainda não é algo tão forte culturalmente para o brasileiro. A gente sim vive em comunidade e tudo mais, mas se você compara com os Estados Unidos, é muito natural como eles vivem em comunidade. É a comunidade da igreja, é a comunidade do bairro, é a comunidade da escola, e eles se ajudam e eles estão lá e eles têm essa presença. E aqui com o Brasil, que é o que a gente lida bastante dentro da comunidade em português, a gente vê que não é tanto assim. Então a gente precisa mostrar que é um lugar seguro. E mostrar que é um lugar seguro, a gente já sabe que é uma plataforma da Cisco, mas não é disso que eu estou falando. É um lugar seguro para ele ou para ela, como profissional, se sentir à vontade para começar. A gente sabe que muitos ali não são criadores de conteúdos e a gente não espera que vocês sejam criadores de conteúdo. Acho que isso é essencial para todo mundo que chega na comunidade da Cisco pela primeira vez. Muita gente fica em dúvida se tem essa abertura para criar conteúdo, porque tem membros ali que criam conteúdos semanais, então provavelmente as pessoas olham e falam: ah, essas pessoas já são especialistas, a Cisco está recebendo esse conteúdo porque essas pessoas já sabem muito bem o que estão falando. Não é verdade, a gente é aberta para todos, ali tem oportunidade igual para todo mundo. Você que vai definir como vai ser a sua jornada como membro da comunidade, você que vai definir a quantidade de energia e tempo que você tem disponível para desprender e criar conteúdo, e você nunca vai ouvir de mim, você precisa criar um conteúdo, você precisa criar alguma coisa agora. Não, eu vou te dar a plataforma, eu vou te dar o meu contato, eu vou te explicar como funciona a plataforma e eu vou te deixar à vontade para você criar no seu tempo, do jeito que você quiser. Então, eu acho que isso é um dos segredos, Tommy. A gente não tem um compromisso firmado com os nossos membros a ponto de que eu estou te dando metas, te dando objetivos, aí você precisa criar pelo menos um conteúdo a cada X dias. Não é isso que funciona. A nossa comunidade, ela tá ali, ela tá aberta. Se você criar conteúdo, vai ser essencial, vai ser muito bom e gratificante, não só para mim. Claro que para mim também, como community manager, é muito bom ver conteúdo orgânico chegando na comunidade, mas para outros membros, outros profissionais que também estão ali precisando de ajuda, e o seu conteúdo vai ser muito útil. Então, desde o início, quando a gente faz, e você é uma pessoa que sempre traz novos membros, como você comentou, o que eu vou fazer? Infelizmente, eu não consigo conversar com todo mundo, porque eu não tenho visibilidade de todo mundo. Mas, assim, levanta a mão. Se você está ouvindo esse podcast, você tem vontade de participar, levanta a mão, me manda mensagem por lá no LinkedIn, pede para o Tommy meu contato, como for, eu vou falar com você, a gente vai arrumar nem que seja 15 minutos, 30 minutos para eu te mostrar a plataforma como um todo, para você entender como aproveitar no detalhe, porque muita gente não sabe que você pode criar artigos, blogs, vídeos, você pode participar de eventos, mas também pode ser um especialista que vai apresentar esse evento. Então, se você tiver esse interesse, fala comigo, eu vou mostrar o caminho para você, mas quem vai trilhar o caminho são vocês, como membros. Então, eu deixo muito à vontade e sempre me coloco à disposição. Eu acho que o meu papel aqui, eu já falei algumas vezes, mas o meu papel é ser uma guia para esses membros que estão ali. Não é fácil a gente ter engajamento, não é uma história linda, bonita e simples. A gente precisa de estratégia constante. Eu preciso entender como melhorar. Tenho membros essenciais comigo aí que me ajudam muito com feedbacks e todos são bem-vindos a me dar feedback. Olha, Gabi, isso funcionaria melhor assim, por que a gente não faz daquele jeito? Citando o Marcelo, não sei se ele está por aí ainda, mas o Marcelo, ele também é meus olhos dentro da comunidade, porque às vezes ele experienciando tudo que ele precisa, como o olhar técnico, como uma pessoa que utiliza
vai entender que aquele detalhezinho ali poderia ser melhor na comunidade. Então, estou muito aberta a receber, porque a gente quer melhorar para vocês. A gente quer ser a melhor plataforma, a melhor comunidade técnica que vocês participam. Então, conversem comigo, estou à disposição. E eu acho que esse é o segredo, Tommy, a gente ter esse contato mais próximo para a gente conseguir chegar onde a gente quer juntos, né? Para a gente trilhar esse caminho juntos. Não sou eu que vou ditar o caminho, eu vou orientar vocês. Maravilha. Aí, Gabi não apenas gerencia a comunidade, ela é uma líder multiplicadora, que cria o ambiente para seus membros se desenvolverem. Aí, muito obrigada pelo Marcela. Comentário, mas esse aí, se está vindo, eu fico muito feliz e honrada, porque essa é a minha intenção, é abrir portas e caminhos para vocês mesmo. Eu quero facilitar e ajudar vocês no crescimento profissional. Mas eu acho que a pergunta de Lucas, meu grande amigo Lucas, um abraço aí, pré-requisito para virar partner Cisco. Mas você está falando... eu vou conversar, eu pego o seu contato, Lucas, para a gente conversar, que é bem específico, mas a gente pode conversar mais sobre isso, tem áreas específicas que podem te ajudar aí no caminho. Mas a gente fala no offline, que aí é mais fácil para a gente direcionar. Com certeza. Mas, assim, a paixão da comunidade, muito pode pensar, né? Mas, Gabriela, você deixou de ladinho aí o marketing. Como que isso bate os objetivos da comunidade esteja crescendo? Mas, Gabriela, cresceu bastante. A Cresceu gente bastante. percebe que cresceu bastante. Por que falo isso? Porque a gente tem muitos mais nomeados no final de ano, tem mais VIPs. Eu acho que este ano eu ainda tenho que fazer muito, eu estou para trás, estou ficando para trás. Aí. Vamos que ainda dá tempo, Tommy, ainda temos, a gente está no meio do ano, dá tempo de virar o jogo, hein? Para quem não conhece, só falando rapidinho, o programa VIP é o nosso programa um dos programas de reconhecimento que a gente tem, que a gente seleciona ali entre os 50, 60 top contribuidores do ano, globalmente. O Tommy já foi VIP e estamos aí na torcida para voltar a ser um VIP. Eu estou mesmo, né? Só sair deste pequeno empreendimento que eu volto com força, né? Muito aí. Conteúdo e eu acho que deu uma virada total às novas tecnologias emergentes, né, Gabriela? Como é que você trabalha com estas novas ferramentas? Já são aplicadas? Já? Como é que é o processo na comunidade? Inteligência artificial, acho que a gente tem que falar, né, o quanto ela é utilizada na nossa vida hoje em dia. E é um desafio na comunidade, é um tópico interessante de se comentar, porque a nossa comunidade, a gente quer tudo que AI tome conta de tudo e que a gente se familiarize cada vez mais, mas não muito no nosso mundo de comunidade. A comunidade, ela é feita por pessoas, ela é feita por trocas de experiência. Se a gente começar a chegar lá na nossa comunidade da Cisco e pegar respostas geradas por AI e simplesmente copiar e colar, eu estou sendo replicador de AI, não é isso que a gente quer que as pessoas troquem experiências. Como foi para você fazer o troubleshooting de alguma coisa? E eu não quero saber aquela resposta pronta. Objetivo 1, primeiro passo, segundo passo. Não, para mim foi assim, para mim foi super difícil, e aí eu estava fazendo aquilo, e aí eu descobri aquilo, e aí eu tentei de novo, aí eu tive que recomeçar. Essa experiência com o detalhe da vivência que só o humano tem, a gente não pode perder dentro de uma comunidade. Então, sim, estamos usando AI de diversas maneiras, é essencial, principalmente aí puxando para o marketing que você falou. Eu uso AI demais para geração de conteúdo, mas conteúdo para mídias sociais, a gente tem nossas redes sociais aí como o LinkedIn, Instagram, Facebook e tudo mais. É meu suporte para geração de conteúdo. Se eu preciso criar um título para um evento, às vezes a gente fica quebrando a cabeça, AI está aí para ajudar a gente, para pensar nesse título, como que vai ser a descrição do evento. Então, vem sim ajudando. Na própria ferramenta da Cisco, a gente tem algumas coisas que vão serem na ferramenta da comunidade, né, especificamente. Algumas coisas que vão sendo lançadas pouco a pouco. A gente quer fazer
um resumo, um sumário. A gente tem, por exemplo, alguém fez uma pergunta e essa pergunta recebeu 30 respostas. Para você não precisar ficar lendo essas 30 respostas, vai ter um botãozinho lá que vai trazer um resumo geral de todas essas respostas, os principais pontos que foram discutidos ali. Então, são features, são funcionalidades que a ferramenta vai utilizar do AI para melhorar a experiência do usuário, mas não para tomar o lugar da troca de experiência de membros. Acho que isso é muito importante para o universo de comunidade. E você estava falando de marketing, a gente aplica o marketing, eu aplico o marketing diretamente quase todos os dias no meu trabalho. Eu acho que isso não se perde de forma alguma. De algumas maneiras também, né? A gente tem gestão de conteúdo, que eu preciso fazer a criação de conteúdos de textos, eu preciso fazer eventos, eu faço gestão de eventos constante. Eu fazia eventos lá no passado, eventos presenciais, não deixo de fazer. Eu crio eventos semanais, só que eles são eventos online, eventos técnicos, que a gente chama os engenheiros. A gente tira a métrica de cada um desses eventos, eu faço análise, eu entendo quem é a minha audiência. Então, o marketing o tempo inteiro vai tocando tudo que eu faço. Quem é a minha audiência do evento? Tenho mais parceiro? Tenho mais cliente? Como eu faço para ter mais cliente? Como eu faço para ter mais parceiro? Como eu faço para ter mais estudante? Os tópicos sugeridos são esses. Então, a gente sempre estrutura com o marketing sustentando um pouco da estratégia que vai ser feita. E-mails, a gente faz uma jornada de e-mail para os nossos clientes, para os nossos membros da comunidade. Isso também. Vamos melhorar o nosso e-mail de welcome, nosso e-mail de boas-vindas, vamos criar um e-mail mais detalhado, que as pessoas possam ser melhores guiadas durante a jornada na comunidade. Tudo isso é um pezinho do marketing que vem na minha essência e que pode ser aplicado para melhoria. E aí o que você comentou, vem crescendo porque a gente vem tendo melhores insights e uma das coisas que eu acho que é essencial dizer é cada vez mais internamente a comunidade vem ganhando mais o seu papel internamente na Cisco. E isso é essencial. Ela precisa ser muito bem posicionada dentro da empresa, falando de uma forma genérica como comunidades do mundo. As comunidades elas precisam ter o seu valor dentro das empresas para que elas possam crescer. Ter valor somente para os clientes, ela não sustenta. Então, a partir do momento que a empresa olha para uma comunidade com o seu devido valor e entende que não é só o retorno financeiro, isso aí é muito além, a gente está educando clientes e parceiros todos os dias, é que a gente tem mais sucesso, cada vez mais a gente vai crescendo e melhorando. É massa o que você está falando, né? Porque muitas pessoas se podem perguntar, né? Mas, cara, o que tem que ver a comunidade de Cisco comigo, né? E a importância, né? Como você descreveria essa importância da comunidade para os profissionais da área de tecnologia, né? É a troca de conhecimento, Tom. Eu acho que isso é a base. Se você está ali, se você tem algo para compartilhar, compartilha, porque você também vai ter algo para aprender. Eu acho que a comunidade é para todo mundo, para todos os níveis. Nós temos ali pessoas que estão iniciando uma carreira, que são estudantes, que estão se preparando para um CCNA da vida e que estão no curso preparatório. Por que você não faz uma pergunta lá na comunidade para experimentar? Faz uma pergunta ali para entender como é esse ambiente, ou cria um conteúdo de aula, você está ali, com certeza, se você está em preparação para um CCNA da vida, você está aprendendo muito. Então, por que você não compartilha e escreve para fixar mais esse conteúdo na sua cabeça, para te ajudar a dividir o seu plano de estudo? Você também vai ser bem-vindo para criar esse conteúdo. A gente não precisa de conteúdos complexos na comunidade. O conteúdo básico também é muito bem-vindo e necessário. E aí a gente pode falar de um C-level, se a gente tem uma pessoa que está tomando, ou um tomador de decisão, né? Uma pessoa que fecharia um contrato. Essa pessoa, ela está insegura se ela precisaria por essa ferramenta ou não, por esse serviço ou não, por esse produto ou não. Entra na comunidade da Cisco, dá uma olhada no que estão falando, como estão as conversas, faz sua pergunta lá sobre determinado produto, o que eles acham. Tem para todos os níveis. Então, seja para fazer uma pergunta, para responder uma pergunta, criar um conteúdo ou absorver um conteúdo, tem espaço para todo mundo. Começa vendo os eventos da Cisco, começa vendo os nossos quintas 15. Nossos eventos acontecem toda quinta-feira às 3 horas da tarde. Entra lá nos nossos eventos, você não precisa nem pôr a cara, você não precisa nem fazer o registro na comunidade no primeiro dia. Gostou do evento? Dá uma navegada lá na página da comunidade, eu tenho certeza que algum conteúdo vai ser útil para você. E aí o terceiro passo, aí eu te desafio um pouquinho mais. Assistiu o evento, deu uma olhadinha na comunidade, viu que tem conteúdo interessante, cria seu primeiro conteúdo lá, faz a sua primeira perguntinha
Responde sua pergunta, vê que tem alguma pergunta lá de algum outro membro que você pode ajudar, responde, não tem aquela resposta, não existe perfeição, as pessoas estão precisando de ajuda. Tem gente, às vezes, que está ali, ó, passando por maior perrengue para resolver algo, tem que estar tudo errado lá, eles precisam fazer um negócio funcionar, a sua resposta pode mudar a vida dessa pessoa. Então, ajude, compartilhe e absorva o conhecimento dos outros lá, porque tem muita gente fera na nossa comunidade, profissionais como o Tommy ali, que estão dando show, estão dando aula e de graça para vocês. Aproveitem dessa oportunidade. Eu já vou fazer uma atualização da ACI, justamente agora estou montando um server. Então, daqui em breve eu vou renovar com a última versão de ACI que tem aí nesse simulador para poder entender melhor como é a instalação dele. É através disso, né? Por meio, eu acho que da necessidade que a gente consiga entender muitas coisas, né? Eu mesmo desafio as pessoas a que eles coloquem mão na massa, né? Não tem jeito. E o dia de hoje tem muitas ferramentas que ajudam a gente a não estragar, por falar de jeito, né? A rede, né? Que já está trabalhando, mas, cara, nunca vai ser perfeito, né? Você vai cometer um erro, vai acontecer aos inícios de sua trajetória, né? Mas se você tem a comunidade e tem essa dúvida, eu mesmo sou cara de pau, Gabriela. Se eu não sei, eu pergunto, eu questiono, cara. É isso. Mas também eu faço minha tarefa, né? Eu vou, procuro na internet, trato de entender e eu falo assim, cara, eu acho que eu entendi isso, mas não entendi muito bem. Tem alguém que possa complementar ou ajudar a entender melhor este quesito? E a gente vai, né? A Albertina está meia-noite lá em Luanda. Eu acho um grande abraço aí, Albertina. E que bom, presença das minhas meninas de Angola. A gente tem uma presença muito forte das meninas lá de Angola, a comunidade de mulheres de Angola que participa ativamente da nossa comunidade da Cisco. Obrigada por prestigiar a gente por aqui. É isso que eu falo, a nossa comunidade é em português, a nossa comunidade não é do Brasil, é uma comunidade em português, tem espaço para todo mundo. Com toda certeza, né? A Cisco, como comunidade, né? Eu queria saber como que eles apoiam estes novos talentos. Tem um jeito, o que é o que faz você diretamente com estes novos membros da comunidade, né? Saberia... Você diz para impulsionar na carreira, para oportunidades profissionais? Isso mesmo, né? A comunidade, eu acho que assim, não é o foco direto da comunidade, a recolocação no mercado, eu acho que é o foco indireto. Profissionais que estão ali dando a cara, que estão criando o marketing pessoal que a gente falou lá atrás, compartilhando conhecimento, vai se destacar. A gente sabe que pessoas a quem não é visto não é lembrado, é a frase mais, eu acho que é a frase mais verdadeira que tem. A gente precisa, no mundo de hoje, no mundo digital, no mundo das redes sociais, dos influencers, tiktokers, youtubers, a gente precisa ter presença digital. Seja ela com os nossos vídeos, tem gente que tem o dom de ser criador de conteúdo, mas se você tá lá, eu consigo criar meu conteúdo, gosto de criar um artigo, eu não gosto de gravar vídeo, mas eu gosto de criar um artigo, vamos fazer isso acontecer, vamos fazer que isso também seja divulgado. A gente tem as nossas redes sociais da Cisco, como da comunidade da Cisco, como eu já comentei. A gente compartilha os conteúdos que os nossos membros estão fazendo, a gente faz projetos juntos. Eu tenho uma ideia aqui, por que a gente não grava o vídeo assim? A gente faz uma entrevista daquele jeito. Eu topo. Já fiz entrevista com o Tommy, já fiz entrevista com outros membros aqui, simplesmente para destacar os nossos membros e colocar nas nossas redes sociais. Já aconteceu o caso da gente ter membro da comunidade, membro VIP, que estava numa empresa, ele foi desligado, passou por um layoff na empresa, ele nem é do Brasil, mas passou por um layoff. O que a gente fez?
a gente não pode recolocar essa pessoa. Infelizmente, a gente adoraria colocar todo mundo nas posições corretas, nos lugares corretos, mas infelizmente não está na nossa alçada. Mas o que está na nossa alçada? A gente fez uma entrevista com esse membro para que ele pudesse expor um pouco das qualidades, dos projetos que ele já trabalhou, da expertise, das tecnologias que ele domina. E essa entrevista a gente colocou na página da Cisco, a gente divulgou aí na comunidade da Cisco no LinkedIn, para que ele tivesse visibilidade. Ele veio dar feedback para a gente que ele conseguiu entrevistas e o emprego através dessa entrevista que foi divulgada. Então, para novos talentos ou talentos mais sêniores aí, pessoas que querem recolocar, para todo mundo, para quem está começando, para quem já é profissional mais experiente, a voz tá aí para vocês, o espaço tá aí para vocês. Infelizmente, eu não posso ficar pegando na mão de todo mundo e falar, cria um conteúdo assim, tá com vocês. Se a vontade está aí, vocês querem, a outra parte eu faço aqui do meu lado para ajudar vocês na divulgação, para que vocês se posicionem e desenvolvam esse marketing pessoal para pensar em plano de carreira e tudo mais. Fazer descer esse desenvolvimento de engajamento é complicado, mas já com a comunidade, com essa posição que tem a Cisco, acho que é muito bacana mesmo, né? Esta mudança digital, Gabriela, você tocou uma parada bem curiosa e real, né? TikTokers e YouTube. E eu acho que quem não é visto não é lembrado, cara, é clichê que ninguém acreditava que ia ser, né? Você agora não só basta em escrever ou ensinar, né? Você tem que mostrar tal qual seu rosto, vamos falar assim, né? Na rede, né? Já não é que a gente demonstra o que já sabe, né? Sino que a gente, se quer chegar mais longe, se quer ser mais procurado pelas empresas de alto porte, né? Chegar, porque Cisco tem muitos partners com muitas marcas, né? Uhum. Então, você necessariamente não chega a Cisco, mas chega uma empresa que é partner Gold de Cisco. Então, você está trabalhando indiretamente para o dono da marca, né? Mas aí, eu acho que eu já tive a oportunidade de 4 entrevistas com a Cisco, Gabriela. Eu vou falar assim, né? E, cara, uma boas oportunidades, somente que eu não falo fluente o inglês, né? Eu falo como índio aí as partes técnicas, mas o interessante é que a Cisco, ele já faz um perfilhamento de você. Ele já fala assim, cara, você tem esse perfil, eu acredito que você encaixa em este tipo de vaga, né? Não somente já exclui, não, você não entra mais aqui, mas a oportunidade que eu tive, você encaixaria aqui, mas você precisa falar inglês, né? Fala para nossa comunidade a importância do inglês. Aí, eu acho que para você foi o divisor de águas também, né? Ou não? Como que foi essencial, Tommy. Eu falo hoje, eu brinco para os meus futuros filhos aí, o inglês, se eu puder dar oportunidade para eles de começar desde pequeno para não ralar como eu tive que ralar, eu vou fazer isso com certeza, porque é essencial no mundo de hoje. Eu acho que a gente está num mundo cada vez mais sem fronteiras, né? Com tudo do digital, como a gente vem falando. E o inglês faz parte disso. A gente quebra barreiras e abre portas, não tem como. Hoje eu trabalho com a comunidade em português, mas 95% do meu dia são reuniões em inglês. A minha equipe inteira é global. Eu lidero aí um grupo de community managers de idiomas locais como Japão, China, Coreia, e a gente precisa unificar o idioma, a gente fala tudo em inglês. Então, é essencial. Dentro da Cisco é um critério bem forte. É claro que tem algumas vagas, mas os nossos times eles são muito mesclados. A gente precisa do idioma como base. A gente precisa para. E é uma comunicação que ela não pode ser tão básica assim. A gente precisa desenvolver estratégia, a gente precisa ter pensamento estratégico, planejamento. Tudo isso vai acontecer em inglês na grande maioria dos times, então é sim essencial. Para mim foi, eu já tinha uma base do inglês. Quando eu decidi fazer esse curso, eu fiz intensivão antes de me mudar para os Estados Unidos, mas assim,
Não era uma pessoa que me considerava, eu sabia comunicar, ler, mas era uma pessoa que não era para viver ali dentro com nativos, né? Muda completamente quando você está com nativos. Então, para mim foi desafiante no início. Ralei, nos primeiros meses do curso, eu lembro uma das primeiras aulas, eu falei, não vou dar conta disso. Então, tem que ter um pouco de persistência e focar no inglês. O inglês, ele é essencial e ele também ajuda a abrir portas, como o exemplo que você falou. Às vezes você é um profissional técnico super qualificado para a vaga, mas falta o inglês porque seu chefe está nos Estados Unidos. Se você não consegue se comunicar, infelizmente a vaga não é para você. Não quer dizer que você não é o profissional correto. Às vezes você simplesmente tem um problema de comunicação aí. Então, cada vez mais a gente vai trazer o conteúdo técnico, tentar facilitar a vida com conteúdo técnico em qualidade em português, mas a realidade mostra na tecnologia, se você quer expandir, se você quer crescer, quer trabalhar em empresas globais, investe nesse inglês em paralelo, não deixa para trás, não deixa preguiça dominar, não se contenta com o inglês básico, não se contenta ali com Duolingo, que o pessoal fala, estou fazendo Duolingo, vai conversar com gente nativa, vai dar uma desafiada maior, porque muda bastante. Aí a Bertina fala, o inglês é fundamental no mercado de trabalho porque amplia as oportunidades de emprego, facilita o acesso a conhecimentos técnicos e permite trabalhar com empresas pessoas de diferentes países. É isso mesmo. Eu acho que vale o gancho, Tommy, se você me permite aqui, Cisco Live. Eu acho que é um assunto fresco. A gente voltei, não faz nem um mês do Cisco Live de San Diego, da edição desse ano. E assim, se você não fala inglês, não vai ser um evento proveitoso para você. Ele é um evento incrível, ele é um evento que traz novidades, que todos os lançamentos, tudo que está vindo de mais recente vai ser anunciado neste evento. Fora os funcionários Cisco que já estão ali, as pessoas vão ter contato com essas novidades em inglês. Se você vai com o inglês básico, você não vai aproveitar. É um evento complexo, é um evento intenso, é um evento cansativo, é um evento que demanda bastante. Você tem duas coisas aí. A gente precisa de uma agenda estratégica, então pessoas certas nas sessões certas é essencial para um Cisco Live, e um inglês. E se você quer aproveitar e tirar do detalhe tudo isso, pratica, vai atrás, porque esse evento também aí muda bastante para quem está focado em Cisco, né? Trabalha bastante constantemente aí com Cisco. O inglês vai ser essencial para você ter uma semana proveitosa, senão você só vai ali gastar um monte de dólar, porque não é barato para San Diego, não é barato para Las Vegas, você vai gastar um monte de dinheiro em dólar e não vai aproveitar tudo que o evento pode te oferecer, e ele te oferece muito. Mas ainda oferecem free pass para os VIPs, Gabriel? Sim. Dentro da comunidade da Cisco, isso que o Tommy está comentando, nós temos alguns programas de reconhecimento, acho que vale detalhar todos ali, né? A gente tem o Spotlight Award, que são os prêmios trimestrais. Todo trimestre, final de cada trimestre, a gente vai reconhecer alguns membros por algumas categorias, então qualquer um, se você começar na comunidade hoje, você já vai ser reconhecido daqui a pouco, Olha, se você estiver ali. está Ah lá. A minha mão. Aí, Essas aí, das prova primeiras, viva. né, Gabriel? Foi, Agora é isso já mesmo. mudaram de formato, eu acho. É isso, a Mas, gente tem esse troféuzinho aí para quem? Melhor documento, melhores respostas, membro novato. Então, a oportunidade de ganhar é grande, você só tem que contribuir aí. A gente, a cada 3 meses, reconhece os membros que estão em destaque. Aí, seguindo um pouco mais, anualmente a gente tem um programa de VIP, que é um programa que a gente reconhece os top 50, 60 membros mais ativos da comunidade globalmente. E aí é um programa que a gente tem um carinho bem especial, a gente produz um kit bem legal de boas-vindas, a gente paga para essa pessoa aí o PES, né? O ticket para essa pessoa aí é um ticket caro para você entrar no Cisco Live, ele custa em torno aí, arredondando um pouquinho mais para alto, mas é uns $4.000. Então é um investimento bem alto e a gente cobre. Dentro do evento, a gente tem um lounge em parceria com o Cisco Insiders para os nossos VIPs, eles têm um Early Access, o acesso antecipado no evento, e eles podem conhecer tudo que vai ser apresentado ali no evento um dia antes. A gente faz um jantar especial com todos os nossos VIPs, então é bem interessante isso que a gente oferece.
E fora isso, um outro prêmio de reconhecimento que a gente tem é o Event Top Contributors, que são para os contribuidores da comunidade que estão ajudando, apresentando eventos. Então tem oportunidade para todo mundo ser reconhecido, o espaço está lá, a oportunidade é igual para todo mundo, só vale entender aí que caminho que você quer seguir para ser reconhecido. E a Cisco Live é muito caro, batalha lá, chega no VIP que a gente ajuda você e paga grande parte disso, e a gente vai fazer o melhor para sua experiência ser incrível dentro do Cisco Live. Agora, você falou isso dos eventos de contribuidor, né? Que eu preciso para participar desses eventos, Gabriela? Vontade, Tommy, é isso que você precisa, vontade de participar. Se você tem vontade, você tem o conhecimento técnico, fala comigo que a gente vai dar um jeito. Quais são os critérios básicos? Os temários são definidos pela comunidade ou a gente chega Não, já? pelos especialistas. Só precisa ser relacionado a um produto Cisco. Não vamos falar ali de concorrente, é um evento para falar da Cisco, então, Com obviamente, certeza, né? se você tem uma área de experiência, seja colaboração, não sei, temos pessoas de colaboração que quer falar de WebEx, temos pessoas de segurança que quer falar de algum tópico, enfim, super bem-vindo, pode contar ali, eu sou da Tem empresa Duo, tem tal, Umbrella, tem isso, qualquer coisa. Firepower, São então tem eventos de 1 hora, normalmente a gente faz uma parte dela, uma apresentação PowerPoint sobre uma parte mais técnica e a gente entra num hands-on com alguma demonstração. Então, é esse mais ou menos o formato que a gente é. Se você é um especialista que gostaria de apresentar e ter todo esse marketing pessoal sendo desenvolvido com a marca Quintas 15, fala comigo que vai ser um prazer receber você no nosso evento. A gente faz um calendário de 6 meses, né? A cada 6 meses eu já pré-defino aí mais ou menos para ter os slots, as vagas de cada das arquiteturas. Então, fala com um pouquinho de antecedência para a gente poder organizar o espaço e a gente sempre vai ter um espaço para vocês participarem com a gente. Eu estou já ficando com vontade, viu? Já está demorando para ir, né, Tommy? Você está me prometendo já faz bons anos. Estou só Já, esperando, hein? já é hora de marcar, sabe? Já Eu é já hora. vou marcar mesmo. Aí no É isso privado, eu aí. comprometo já Muito bom. a fazer um evento aí de data center. Tenho Perfeito. vários aí. Para dar a pegada do inglês e finalizarmos com isso, e seguir com San Diego, os exames para CCNA, CCNP, CCIE, todo em inglês, né? Mas a comunidade fiz também um curso de inglês técnico para exames, né, Gabriela? Também Isso. tem conteúdo muito, muito bom lá também, né? Esse conteúdo ele faz parte de um outro programa que é excelente, que vale contar aqui, que é o Woman Rock IT. Eu sou uma das voluntárias e esse programa ele mora dentro da comunidade da Cisco também. Ele é um programa só para mulheres, completamente voluntário, feito, não tem ninguém na Cisco que recebe por ele. Tantos as pessoas que estão ali ajudando, criando toda a estratégia, os professores, todo mundo voluntário. A gente proporciona aula preparatória para a CCNA, todas as terças e quintas, né? Ele começa no início, em março, mais ou menos, a gente abre as inscrições, as aulas vão até agosto, né? E agosto, não, desculpa, outubro, com aulas todas terça e quinta. Terça e quinta, terça e quinta. E aí a gente vai passando diversos professores, CCNA 1, CCNA 2. E aí lá na frente, me perdoa se eu estiver errada, mas se eu não me engano, se você atinge 70 na classificação, você ganha um voucher parcial. Eu vi que a Albertina fez essa pergunta. Você ganha um voucher de desconto, não é integral, mas é sim um voucher de desconto para você fazer a sua prova. Então, é um curso gratuito que você ainda tem a oportunidade de tirar o voucher para participar. Aberto, o critério é meninas e mulheres cis ou trans que queiram participar com a gente. Março do ano que vem, a turma desse ano já está rolando, né? Então, março do ano que vem abre uma nova turma. Fica de olho lá na comunidade. E aí, isso que o Tommy mencionou, como um plus aí, um adicional incrível que a gente teve do programa de Woman Rock IT esse ano passado, na verdade, foi a aula técnica de inglês. Foram 33 aulas de conteúdo técnico preparatório para o CCNA. Não era aula de inglês para vocês aprenderem a irem para Disney, não era o foco era que vocês aprendam como fazer uma prova de CCNA em inglês. Essas aulas estão gravadas e disponíveis gratuitamente, publicamente, lá na nossa comunidade. Então, quer começar em algum lugar e não sabe como?
acessa a nossa comunidade, assistam essas aulas. Ano que vem, participa do Woman Rock IT com a gente, se vocês são mulheres, meninas e mulheres. E aí vocês ainda podem ter a oportunidade de ganhar voucher para a prova. Então, assim, oportunidades não faltam, a gente sabe que é caro, a gente sabe que a jornada é difícil, a gente sabe que o tempo não é totalmente livre, mas a gente está dando todas as ferramentas para vocês começarem aí. Oh, Samuel. Cara, Samuel, eu acho que vai chegar a VIP sim, Samuel, já falei. Ah, tô na torcida, hein, Samuel? Eu sou Nostradamus, sabe? Porque eu... Ai, esqueci o menino do Sur, que foi ganhador VIP também. O Jonas? Jonas e tem outro mais. Natanael. O Natanael ainda não foi VIP, ele foi Champions. Ele é o nosso Cisco Champions. Ele falou assim, será, Tommy, que você vai sair, cara? Eu falei para você. Tem que convidar ao almoço, eu falei. Aí, ó. Lembra que a gente estava batendo papo sobre isso? É isso que eu falo, as pessoas começam ali, primeira vez que falam comigo, olham lá para o VIP, parece que é um negócio tão distante, mas assim, é uma dedicação, é uma disciplina que tem que ter, mas é possível. A gente tem aqui pessoas incríveis. Jonas, estou vendo o comentário do Jonas e Guilherme também. E o Jonas também foi um membro essencial da comunidade, participou muito, fez eventos comigo. Jonas, você está devendo um lápis canção para mim, viu? Eu já falei para você já várias vezes já. E Jonas, aí se a gente vê lá na comunidade, tem um monte de conteúdo dele, vídeos que ele fez, gravação dos eventos da Cisco, que ele fez com a gente, um super parceiro. Tô vendo aqui comentário do Reinaldo falando sobre as aulas, claro. Tome, se eu compartilhar nesse chat, as pessoas recebem? Compartilha para mim aqui, tem um chat aqui, eu falo aqui. Eu vou pegar aqui para vocês e eu mando, pessoal. Mas essas aulas, elas fazem, como eu comentei, elas estão dentro do Woman Rock IT. Se vocês forem na comunidade da Cisco, na página principal, dentro do programa do Woman Rock IT, a gente tem... Eu vou mandar. Você pode mandar ou pode compartilhar sua tela também, viu? Mandei aqui para vocês o link, tá bom? Mandei para vocês. Dentro desse Woman Rock IT, no canto direito, vocês podem encontrar as aulas, tá? Tem 33 aulas, mas também falem comigo se vocês tiverem dúvida. Elas, novamente, elas foram focadas nessas meninas que estavam fazendo o curso do ano passado. Então, são gravações dessas aulas. Silésio também, eu trouxe o Silésio também aqui na comunidade. Silésio. Eu tenho grandes pessoas comigo. Silésio, ele é o nosso VIP atual e ele trouxe as meninas da Angola para participarem. O Silésio mora em Portugal, trouxe as meninas da Angola. Então, a gente vai se ajudando e se construindo junto. É uma comunidade que ela não é feita por mim, ela é facilitada por mim, mas ela é feita pelos nossos membros. Todo mundo aqui forma uma comunidade junto. E para as meninas que estão assistindo, a gente também fez um bate-papo com as meninas de Angola, viu? É isso aí. Cara, eles tiveram um crescimento aí, Gabriela, muito, muito interessante, sabe? Muito legal. Essas meninas são incríveis. Com toda certeza. Eu ia perguntar e caíram demais perguntas, já esquecia. Acho que você ia falar de San Diego, né, Tommy? É isso. Queria que eu contasse um pouquinho. Qual foi, para você, o ponto mais alto do evento, de sua experiência? Ai, Tommy, para mim é um pouco complicado falar, eu não sou a melhor referência, porque eu fico presa no stand da comunidade o dia inteiro. Eu acho que essa pergunta eu tenho que fazer para os membros e para as pessoas que estavam lá, Marcelo, que estava com a gente, Natanael. Mas não tem como falar que o que surpreendeu foi a maior, fala assim, caraca, isso deveria acontecer no Brasil, né? Porque eu acho que... Eu acho que assim, um evento como um todo, e roubando um pouquinho de quando eu fui pela primeira vez para o Cisco Live, o Marcelo, que é um VIP que já tinha ido algumas outras vezes, ele fez um tour comigo e me deu alguns insights, e eu replico um pouquinho do que ele me ensinou lá atrás. O Cisco Live, ele precisa de estratégia, não é um evento que você vai achando que você vai tirar férias. Essa é a pior enganação que você pode ter. Se você está indo com esse intuito, tudo bem, mas ele precisa de ser um evento planejado, e não planejado somente financeiramente, mas ele planejado do que você vai fazer. Quem são as pessoas que estão indo? Quem é você dentro da sua empresa e qual é o seu objetivo em ir a um Cisco Live?
Porque o Cisco Live, ele é gigantesco, e ele é gigantesco, não estou dizendo em números de pessoas, é em tamanho de espaço mesmo. Você fica Tem exausto, muita você coisa anda rolando na mesma muita, hora e muita, muita, você muita. precisa elegir, porque você fica como um doido. Aonde que eu Você vou? precisa de foco, você não vai absorver tudo, você vai perder coisas sim, você vai perder Não tem sessões como. essenciais, não tem como. Então, esse planejamento, quem sou eu? Eu sou Gabriela, tá bom, o que que eu sou profissional de quê? Eu sou profissional disso ou daquilo, eu sou C-level, que você vai fazer ali? Ah, então tá, eu quero conversar com engenheiros. Esse vai ser seu foco, agendar reuniões com os engenheiros. Quero só ver o Chuck, porque ele é um CEO e eu quero que o CEO vê o CEO falando. Beleza, então você vai atender as key sessions lá, as keynote sessions, esqueci como Oh, eu chamo. Jonah foi a ver a Chaves lá em Cancún, viu? Ah lá, ó, Cancún 2015. Em breve tem em Cancún, não é Cisco Live, é Cisco Connect agora, o nome, mas agora no segundo semestre tem o Latam, Cisco Connect Latam, que também vai Eu, acontecer em Cancún. eu lembro que em menos de um ano eu consegui uma vaga, né, Gabriela? Eu Foi, fiz foi com a comunidade, é verdade. é, e a gente ficou, eu fiquei surpreso, né? Falei assim, Gabriela, mas isso não era para os VIPs somente, né? Mas Foi eu uma tinha que. oportunidade que a gente teve na época que foi muito legal de poder te levar para o Cisco Connect Latam. Mas, Tommy, eu acho que eu anotei até aqui, porque eu vou. Acho que é essencial isso, para você ter noção. Poucas coisas que eu anotei e que eu trouxe para os meus membros para a gente desenvolver conteúdo, mas que é essencial coisas faladas em uma semana, que nem é uma semana de verdade, é de segunda a quinta, né? Então são pouquíssimos dias de evento. A gente falou de Cisco AI Canvas, um ambiente para Gen AI para equipes de redes e seguranças e DevOps. Cisco AI Assistant para times de TI, melhorias em Hybrid Mesh Firewall, ZTNA universal para proteger infraestruturas de AI, inovações em data center com AI, incluindo a expansão dos AI Pods, ou seja, AI, 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 tudo isso foi falado e detalhado durante o Cisco Live. Então, se você chegar lá com uma cabeça, é tudo novo para todo mundo. Então, as sessões foram intensas, foram novidades muito legais. Para mim, a vivência sempre é incrível, mas eu não posso deixar de destacar o quanto é maravilhoso poder estar pessoalmente com membros. A nossa comunidade é online, vai ser online, a gente precisa ser online para ter o alcance global que ela tem, mas esse contato, olho no olho, abraço, aperto de mão com os nossos membros no Cisco Live, para mim, é o ponto mais alto, com certeza. O tempo, Gabriela, passa voando demais. É. Eu aproveitei em fazer networking, né? Porque eu já fui com um intuito, como você fala, né? Eu já fiz um planeamento. Eu vou assistir a isso que eu precisava ter maior conhecimento em data center, porque estava iniciando nessa área, né? Aí eu peguei 4 caras tops de Cisco, e eu levei também a 3 caras da língua espanhola, a Rotten Friends. E eles contaram todo aí. Tem um cara que fazia exames, um cara que era top fazendo, contribuindo, né? Porque eles não recebem, me falaram que presentes, mas porque são já da empresa Cisco, né? São empregados, né? Como empregados, eles não recebem já maior reconhecimento porque já estão dentro da Cisco, né? Mas para nós que não estamos dentro da Cisco, né? Eu acho que é uma boa opção, porque você até ganha descontos se você faz, também, não sei se seguirá assim, Gabriela, se você já marca seu exame, também pode fazer aí na Cisco Live ou não? Cisco Live, sim, de Cancún, eu acho que não tenho certeza, não consigo te afirmar, mas no Cisco Live, Não, sim. de Cancún sim foi. A última vez que eu fiz, você ganhava aí um desconto muito bacana. Não tenho certeza se ainda mantém, mas com certeza dos Estados Unidos, sim. E o Cisco Live, ele não é só Estados Unidos, né? Cisco Live, ele tem na Europa também, hoje acontece em Amsterdã, e final do ano agora a gente tem uma versão na Austrália. Os 3 são considerados Cisco Lives, todos com anúncios principais e tudo mais, mas o principal, o maior de todos, o que é considerado global, é o dos Estados Unidos. Então, se é da vontade de vocês, se vocês trabalham em empresas que podem ter oportunidade de mandar vocês,
batalhem por isso, participem. Se vocês acham que não, se tornem VIPs da comunidade da Cisco que a gente leva vocês, mas é um evento imperdível, um evento que vale a experiência, pelo menos uma vez na vida profissional de vocês, vale a pena passar no Cisco Live para experimentar essa experiência. Gabriela, mas você como se mantém atualizada com tanta tecnologia e inovações que chega... Não me mantenho, Tommy, não dou conta. E marketing... Não dou conta. Eu ia ser. Vou mentir para você que falar que estou dando conta de me atualizar de tudo. Eu tento ter uma visão genérica de tudo e escolher as minhas batalhas, porque eu não vou saber de tudo. Eu já sei que eu não vou conseguir acompanhar a velocidade que tudo vem, tudo desenvolve. Eu aprendo um pouquinho ali, aí eu aprendo aqui, mas assim, todos os dias aprendendo um pouquinho, mas nunca vai ser o suficiente para falar que eu estou acompanhando tudo, não. Eu vou fazer pergunta de entrevista de trabalho. Aonde Gabriela acha que vai chegar nos próximos anos? Eu acho que essa pergunta de entrevista hoje, cada dia mais, ela fica mais difícil de responder, porque a gente muda em um mês, a tecnologia muda em um mês, então, assim, é muito difícil de dizer, mas se Deus quiser e se eu puder continuar trabalhando com a nossa comunidade, com a Cisco, isso com certeza é algo que eu quero desenvolver, ter cada vez uma melhor plataforma para os nossos membros, mais oportunidade do nosso idioma local ser reconhecido, e conseguir trazer isso para um alcance global, que esse distanciamento seja cada vez mais curto com tudo que vem se desenvolvendo, para mim, eu vou virar a página. Se a gente conseguir cada vez mais perto, conectar o que está acontecendo nos Estados Unidos, nas BUs e tudo mais, a gente, pouco a pouco, conectando e trazendo para a nossa realidade Brasil, na nossa realidade português, eu já vou estar lá no outro nível, né? Então, pouco a pouco, vamos construindo. Não, Gabi, já fiquei curioso com isso já. Quantas vezes você tinha que ser VIP para chegar no Hall of Fame da Cisco? Hall of Fame da Cisco. A gente tem esse Hall of Fame, Hall of Fame, ele é um reconhecimento vitalício. Ele precisa de pelo menos 5 vezes VIPs, tá? 5 anos consecutivos como VIP. Ixi. 5 anos consecutivos, e não é uma certeza. Nós temos 25 anos de comunidade e temos aí cerca de 16, 17 Hall of Famers. Então, a nossa intenção é que seja um prêmio muito exclusivo mesmo. A intenção não é encher de Hall of Famers, a nossa ideia é que eles sejam destacados porque eles mereceram estar ali. Então, 5 anos consecutivos, você consegue a oportunidade de, não é 5 anos já vai direto para Hall of Fame, a gente dá uma olhada em outros pontos também para fazer esse critério. Estou vendo a pergunta do Marcelo aqui, que nos sonhos da Gabi, quando teremos um membro, espero que muito em breve, aí nos 2 próximos anos, mais tarde, que a gente consiga ter um membro em português, eu ia ficar muito feliz. Eu vou ter parceiro, então. A batalha não... Tem coisas que não são para ser fáceis, Tom. A gente tem aí, se fosse fácil, ninguém ia dar valor. Né? É isso aí. A gente precisa batalhar para chegar nos voos grandes, alcançar os nossos voos mais altos aí. Gabriela, já para ir fechando nosso bate-papo aí, qual é a principal mensagem ou conselho que você gostaria de repassar para todos nossos ouvintes e membros da comunidade, né, que estão buscando de alguma maneira crescer e que saibam que a comunidade, eu acho que alavancou minha carreira, né? Como algo que eu entendi muito rapidamente, né? Isso de ser visto e lembrado, eu acho que a comunidade dá essa visibilidade demais, né? Com certeza. Minha mensagem, então, eu acho que são 2. A primeira é muito obrigada por confiarem em mim, confiarem na nossa comunidade. Eu não posso deixar de fechar com o meu muito obrigada a cada um dos membros. Pouca participação, muita participação, participação no passado, participação no futuro. Todas as participações foram valiosas no seu momento, então, muito obrigada. E se eu posso deixar uma mensagem aqui,
por mais que ela seja clichê, eu volto no que eu falei, saiam da zona de conforto. Não se contentem em ficar onde vocês estão à vontade. E não estou falando para vocês mudarem de emprego, mudarem de país, não é nada disso. Vai escrever um artigo, vai escrever um blog, isso já é sair da zona de conforto. E contem comigo nessa jornada, eu sei que não é simples, eu sei que não é fácil, principalmente as mulheres aí, a gente está falando do Woman Rock IT, da comunidade das meninas da Angola, mulheres, às vezes a gente tem mais desafio ainda, quando você vê lá, abre a página da comunidade, um monte de homens escrevendo, quem sou eu para escrever um conteúdo? Sigam o exemplo da Eliane, que ela viu lá, ela falou, ai Gabi, não sei, chegou e escreveu conteúdos dando show ali, ela tinha conteúdos brilhantes, então não tenham medo, não tenham medo, não precisa pensar na perfeição, comecem, a gente vai começando, vai aperfeiçoando e vai chegando mais longe. Então essas duas coisas, muito obrigada e se arrisquem. Falando do Woman Rock Haiti, por aí tem outro projeto no futuro? Nesse esquema, não, a gente tem o Cyber Educação, que também mora dentro da comunidade, as maratonas da Cyber Educação que sempre acontecem, e a 11ª onda do Cyber Educação vai ser anunciada em breve, então também são cursos nesse mesmo estilo, e não são só para mulheres, é para todo mundo. Se vocês forem lá na página principal da comunidade da Cisco, vocês também vão ver esse blog por lá. Por enquanto é isso. E aí tem a oportunidade de se tornar um VIP. Vocês ainda têm 6 meses aí para trabalhar, para contribuir bastante na nossa comunidade em português, para virar um membro VIP já no ano que vem. Então não tá tarde. Começa hoje que ainda dá tempo. Com toda certeza, né? Se você tiver que resumir em só uma frase que é a comunidade Cisco, qual seria? Ixi, aí você me pegou, essa fica difícil de responder rápido, mas eu acho que é o espaço para todos, né? Você me pergunta o que é a comunidade, é o espaço para todos. É o lugar que todo mundo tem voz, que todo mundo constrói, que todo mundo faz ali comigo. Eu vou ficar ali ajudando, monitorando, orientando, mas é um espaço que todo mundo tem liberdade de se expressar, de dar feedback. E é claro que a gente tem estratégia, é claro que a gente tem direcionamento, a gente faz parte de uma grande empresa, então tem bastante coisa por trás, mas ela é feita por todos vocês. Então, aproveita desse espaço que é para todos, esse espaço também é para vocês. Qual é o maior aprendizado que você leva da sua jornada até aqui? E como ela impulsiona para o futuro de você? Ouvir, Tommy, eu acho que o maior aprendizado sempre é parar para ouvir. Não sou eu que tenho razão, eu preciso escutar as outras pessoas internamente, externamente. É isso que vai me fazer dar um passinho a mais para frente, construir novos projetos e ter novas ideias. E para finalizarmos, gostaria de deixar alguma mensagem para nossa comunidade da Rotten Friends também? E Com para toda a certeza. comunidade de Cisco, né? Com Com certeza. certeza. Contem comigo, eu acho que essa é a mensagem. Muito obrigada por me receber, Tommy, principalmente você, meu amigo, que hoje acho que a gente construiu essa amizade mais do que essa relação de membro da comunidade, gestora da comunidade, é uma amizade, a gente se apoia. Eu comemoro qualquer projeto que o Tommy invente por aí. Eu sou a primeira que fico lá levantando a bandeira e falo: vamos, Tommy, vai dar certo, vai com tudo. Então, a gente é uma comunidade que vai além. Então, contem comigo. Vamos conversar, vamos nos ajudando, além da comunidade da Cisco. Muito obrigada por abrir aqui o espaço de vocês e me convidar. Eu fico honrada de fazer parte desse projeto. Eu fico muito agradecido, Gabriela, por nos colocarmos em frente a frente e poder ajudar a muitas pessoas e também, no momento, você dar essa primeira confiança para mim e poder explorar todos aqueles medos para dar esse grande passo, né, de escrever artigos. E dia de hoje eu acho que essa mensagem é como uma planta, eu acho, né? A gente vai aí colocando sempre seu adubo, água, e aí sempre está essa troca de informações que a gente está torcendo um para com o outro, sempre desejando o melhor para você e sua família, né? Com Então, certeza. obrigado
por todos os insights que passou nesta noite. Eu agradeço a todas as participantes, a gente esteve muito ativo aqui. Eu não li algumas questões, mas eu acho que a Gabi respondeu muito bem. Se você tiver alguma dúvida, eu deixei aí o LinkedIn dela, também repassei aí onde você pode fazer as aulas de inglês, mas você fala diretamente com ele, que ele já vai repassar direitinho as orientações de lo que você está procurando dentro de nossa comunidade da Cisco. Muito obrigado, Gabriela. Boa Obrigada, Tommy. noite, Obrigada a galera. todos pela Boa presença. semana aí Boa que resta noite. para todos vocês. Tchau, tchau, galera. Tchau, Até o tchau. próximo episódio. Tchau, tchau. Fica comigo aí, Gabi. Obrigada. Fico sim.